Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Fórmula Podcast. Eu sou o Maurício Tavares, CEO da Fórmula Digital, apresentador desse programa e trago para vocês mais um episódio muito especial. Esse episódio é tão especial que a gente vai transcender. Em vez de falar de negócios, que a gente sabe muito, a gente está trazendo uma pessoa para trazer espiritualidade, o que está faltando no mundo hoje. Mas antes de abrir para os nossos convidados, né? Tem um outro convidado muito especial aqui, um grande parceiro que eu conheci recentemente, né, que está aqui nessa mesa também. Mas preciso falar para vocês, né, do meu host, o Cássio Machado. Quem assistiu pela manhã está aqui do meu lado, mais uma vez, agregando muito nesse programa. Obrigado, Cássio. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Qual é a expectativa tua com esse programa de hoje? Nossa, a expectativa é que nem a primeira toma da ayahuasca. Assim, a gente ser iluminado por esses dois seres, né, que estão aqui, que a gente já conhece, né? Ou melhor, eu conheço o Ronaldo, quero ouvir hoje do Matheus também, como é que foi as experiências dele e o que ele pode passar depois aí pro nosso público, né? O que ele sentiu e de que forma que as medicinas da floresta ajudaram ele no caminho dele, né? E queria também dizer para ti, para quem tá assistindo, que a gente tem aqui a Fórmula Podcast, mas se tu quiser fazer teu podcast aqui também, a Fórmula tá aberta, né? Exatamente. Para todo mundo que quiser fazer isso. Estamos aqui no centro de Porto Alegre, mais precisamente na rua Uruguai, e vão ser todos bem-vindos. Exatamente, esse programa é veiculado em todas as nossas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Deezer. A gente é digital, né? Então a gente tem que estar inserido em todos os meios, né? Para proporcionar para você aí uma proximidade, né? Então é isso. Acho que começando aí, abrindo a câmera para esses dois grandes parceiros, né? Começar aqui pelo Matheus Michels. Conheci ele faz o quê? 48 horas, talvez isso. E já gerou uma aproximação muito grande. O Matheus, ele é profissional da área da medicina, da enfermagem, né? Mas ele também, ele agrega muito. Ele é, como a gente, ayahuasqueiro. E ele também é praticante, né, dessas medicinas da floresta. Ele vai trazer para nós também a questão da ONG das calcinhas, né? Seja bem-vindo aí, Matheus. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui entre vocês. A ONG das calcinhas é uma idealização da minha mãe. Ela se juntou com umas amigas dela e começaram a manufaturar do zero peças de... Nervosismo, normal. Calma. Tranquilo. Manufaturar peças de calcinhas e cuecas para pessoas em vulnerabilidade social. Eles já manufaturaram mais de 5 mil peças para doação. Então é um movimento em Gravataí que se iniciou há pouco tempo, mas está crescendo cada vez mais. Como é que faz para achar? Tem no Instagram. ONG das calcinhas. Não tem mais, é só ONG das calcinhas e vai achar. Só tem um. Tá certo. Perfeito. Na minha frente aqui o Ronaldo Portilho Pereira. Ele é um mestre, né, com esses recursos, né, da medicina floresta. O Ronaldo, a gente chama ele de mestre Ariê. E ele Mas também... é que ele é humilde também, né? Ele não gosta de ser chamado de mestre. Eu tentei passar chamar ele de mestre. Como é que eu te chamo? Daí ele disse, não me chama de mestre porque eu não sou mestre de ninguém aqui. Segundo ele, né, ele é o rezador e cerimonialista das medicinas da floresta. Ele trabalha também muito bem com terapia com apometria. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao programa. Gratidão com relação a mestre. Então, as equipes espirituais fazem o trabalho, né? Então, o tamanduá come formiga e o elefante leva fama, né? Então, a galera acaba chamando de mestre e, bom, gratidão, né? Mas quem trabalha realmente são as equipes espirituais, a ayahuasca, a rainha da floresta, o rapé, são as medicinas. A gente é acendedor de vela, como eu sempre digo, zelador e faxineiro do espaço, tá? E dá um abraço apertado em quem chega. Certo. Gratidão pela oportunidade. Valeu. Para quem sabe, né, para quem já teve a oportunidade, né, de conhecer a casa do mestre Ariê, do Ronaldo Ariê, sabe aí o quão abençoada, né, a frequência muito boa, né, mas eu acho que antes de chegar aqui, né, a gente poderia, começar pelo começo, né? Sim. Lá na tua infância, na tua adolescência, tu trabalhava com algum tipo de medicina da floresta? Como é que tu fez para chegar onde chegou? Cara, fiz muita festa, bebi muito trago, passei muita noite em claro, muita vida louca, levei muito fora de namorada.
Isso aí vai criando uma certa casca, tá? Aí chega uma hora em que tu tá tão inserido naquele contexto 3D de trabalho, de mercado, de grana, de buscar grana, e tu enjoa disso, tá? Aí tu busca algo mais, e acho que é o caminho que todo mundo passa, né? Busca algo mais e resta a espiritualidade. Aí tu chega lá em qualquer religião que seja e tu encontra paz, tá? Mas assim, ó, no meu caso, a espiritualidade começou na infância, né? Eu já sentia, talvez como todos nós aqui, já sentia um chamado que na verdade é uma falta de alguma coisa. Aquela criancinha, aquele amiguinho diferentezinho, que a galera tá jogando bola e tu tá ali, vamos jogar bola, sabe? Tu fica questionando. Então eu já me sentia um pouquinho espiritualizado, mas eu não sabia quando eu era criança. Isso acontece com vários de nós, né? De não aceitar muito bem e acabar participando das atividades por precisar pertencer a algum grupo, tá? Então a coisa sempre começa assim, e comigo não foi diferente. Tá ok? Perfeito. E como é que foi, assim, esse teu primeiro contato com a ayahuasca? Como é que alguém te apresentou, tu foi buscar, como é que foi? Ministrando um curso, um curso de apometria, tinha uma equipe num centro espírita que eu trabalhava, participava dos trabalhos, e tinha uma pessoa, tá, até permite citar o nome, Daniel Jimenez, que fez o curso e me chamou num cantinho e falou assim, cara, quero te apresentar uma medicina aí, uma coisa que é libertadora. Acho que tu vai gostar, acho que tu tá pronto. Isso quanto tempo? 4 anos atrás. 4 anos atrás, de 4 para 5 anos atrás. E eu aceitei. E fui no espaço do Max Mello, em Igrejinha, e consagrei, tinha 70 pessoas, e não tinha mais lugar para ninguém, eu sentei na porta do banheiro, as pessoas para ir no banheiro tinham que passar por cima de mim, tá? E tomei a primeira dose. Cara, quando eu vi as mirações e que eu comecei a sentir os efeitos da madrecita, eu já falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu comecei a enxergar a criação. Plano dévico, não sei, mas a criação, aquelas mandalas formando lindas formas, sim, e vendo tudo se fazendo, vendo as partículas do universo se fazendo e criando formas, e tudo aquilo que quem já consagrou sabe como é que é. Então, a partir dali, eu botei aquilo na minha cabeça. Aquele dia, eu resolvi que eu ia servir a ayahuasca. E passaram-se os anos, e é difícil tu ter, assim, um apoio, porque as pessoas não têm essa permissão de estar formando novos rezadores. Isso é normalmente algo que acontece naturalmente. Então, eu saí em busca de chá, saí em busca de gente, em busca de espaço, de alguém que confiasse para começar a primeira cerimônia. E começou com os amigos. Eu e mais 2, 3. Aí ia lá, conseguia a ayahuasca com alguém, convencia aquela pessoa a me fornecer, e assim foi indo. Na segunda, 3, 4, na quinta, 4, 5, até que hoje tem nosso pessoal lá que consagra conosco. E só tenho a agradecer a Madrecita, tá? Só me trouxe alegrias. Que legal. Perfeito. Na tua adolescência ali, enfim, na tua juventude, tu chegou a ser DJ, trabalhou com festa, alguma coisa assim? Tinha. Então, acho que isso até tem a ver com essa questão de reunir pessoas. Eu tinha inclusive um sonzinho lá, um amplificador cadência de 40 watts, RMS, que aquilo a gente fez as colunas lá com madeiras, na época não existia MDF, a gente fez as colunas, comprou alto-falante, juntou a gurizada toda, fez um sonzinho e botava festa nas garagens, nos aniversários. Chique Som. Era o nome, Chique Som, tá? Então isso era uma vontade muito grande de juntar as pessoas e mostrar um visual bacana, mostrar algo novo, fazer uma coisa surreal. Claro que eu tinha as minhas lâmpadas pisca-pisca manuais, que aquilo eram fios ali de 110 volts com outro fio na mão, era uma faisqueira aquele negócio, e fazia todo aquele jogo de luz, mas sonhava em fazer exatamente isso que eu tenho feito hoje, mostrar para as pessoas uma nova realidade, aquele que nunca consagrou, ele vai ver isso, uma nova realidade, vai ver coisas surreais que ele nunca tinha visto, inclusive a expansão da consciência. Tá? Então eu acho que existe um link entre essa adolescência de botar som e hoje está colocando em prática a cerimônia. Perfeito. Tá. Legal. Sobre a ayahuasca, né? Tá tão em voga hoje, tá tão na moda hoje a ayahuasca, mas parece que não é algo de agora, né? Parece que já faz um tempo, né? Poderia explicar para nós, então, a ayahuasca, da onde veio,
Quem é que começou com isso? Tá. Quem começou com isso fazem 5.000 anos, conforme a sabedoria ancestral dos povos originários, que são os indígenas, tá? Que não gostam de ser chamados de indígenas, porque a palavra indígena vem dos espanhóis que falaram que iam para as Índias, ou portugueses, já não me recordo certo. Então, eles têm um outro nome que eu também não lembro, porque a gente não usa nunca esse nome. Se tu falar com o Iban Terry, por exemplo, ele vai dizer, não, nós não somos indígenas, nós somos... Aí ele usa uma palavra do idioma deles, tá? Então, eles iniciaram isso há muitos anos atrás, que não se sabe ao certo, a nossa tribo aqui do Brasil, porque a ayahuasca é uma medicina da Amazônia, não é só do Brasil, é uma medicina que os países vizinhos, onde é a Amazônia também, onde tem o cipó e onde tem a rainha, é feita a ayahuasca. Mas acontece que no começo do século XX, houve um cara lá chamado Mestre Irineu, seringueiro, que era muito religioso e experimentou a ayahuasca. E a missão dele, que ele viu na força da ayahuasca, seria levar isso para o povo branco. E aí começou essa cultura fora das tribos, fora das aldeias. Então, assim que iniciou, vamos dizer que recomeçou, tá? E hoje está aí bastante difundido, né? Bastante usada a ayahuasca. E como é que é feita a ayahuasca? Do que é feito? Tá. A ayahuasca, ela é a base de 2 ingredientes, tá? Um cipó chamado mariri, ou jagube, tem vários nomes, depende do lugar, e uma folha chamada chacrona, ou rainha, tá? Então, o cipó é colhido e manipulado apenas pelos homens. Ele é colhido, ele é cortado, ele é lavado e ele é macerado. Os homens se reúnem num grupo, numa roda, e batem esse cipó com um pau lá, uma clava, né? E fazem que ele se desmanche, tá? Para poder usar. Isso é feito com cânticos, isso é feito com rezo. Eles cantam o tempo todo, 24 horas, cantando. E as mulheres fazendo isso em outro ambiente com as folhas. Elas retiram as folhas, colhem as folhas, os homens não tocam nas folhas. Elas lavam as folhas, elas maceram as folhas e trazem num balaio para colocar para ferver. Tá? Então a ayahuasca é o cipó e a folha fervidos durante muito tempo. Energia masculina e feminina. Energia masculina e feminina. E a graduação vai depender da quantidade de fervuras. Tá? Aí tem 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5 e assim vai. Quanto maior esse número, mais forte o chá fica e mais profundamente tu vai entrar na força. Perfeito. E hoje aqui, esse cipó, ele é específico da Amazônia ou qualquer lugar pode ser plantado? Como é que funciona isso? Assim? Ele até é originário da Amazônia, mas ele já é plantado. Isso já tem em São Paulo, já tem até no Rio Grande do Sul, nós temos aqui. Tá sendo plantado. Em torno de 5 anos ele está pronto para o feitio. Tá? Em 5 anos ele já tem uma... E como é que chega aqui o chá? Como chega? É assim, por exemplo, lá tu tem o teu espaço, né? Sim. Não sei como é que funciona exatamente, mas tu tem um cipó na tua casa lá, tu tem a chacrona, não sei, né? Sim. Tá. Eu tô te fazendo umas perguntas de leigo aqui, assim. Não, claro. Não, é assim, ó. A chacrona e o cipó, eles estão na Amazônia ou estão hoje em vários lugares do Brasil. Então já existe lugares, por exemplo, em São Paulo, que tem feitio. Tá? Tem lugares no Rio Grande do Sul que também é feito já o chá. O que eu uso vem da Amazônia. Tá? Não vem diretamente para mim, ele vem para um ponto de distribuição onde eu vou lá e faço o meu pedido de chá. Tá? Eu não tenho contato direto com os povos da Amazônia. Tem alguém que tem e esse é alguém que me fornece. Tá? E sobre a ayahuasca, já os efeitos dela, né? Quando eu pratiquei pela primeira vez, nunca cheguei lá e tomei e teve um barato, né? Primeiro que eu estava já buscando uma busca, eu estava lendo bastante, enfim, já estava tendo essa busca por conhecimento, terapia, tudo mais, isso fez sentido já na minha primeira toma, né? Mas chegando lá na casa, teve toda uma preparação, né? Tu se preocupou verdadeiramente comigo, saber por qual motivo eu estava ali, saber se eu tinha algum trauma e saber se eu tinha alguns outros problemas, né? Como é que é, então, tu conduz isso, o início de cada pessoa que vai procurar essa cura? Bom, então, tudo que tu passaste lá comigo, cada um que chega lá passa. Claro, cada um com a sua particularidade, mas eu preciso fazer com que essa pessoa se sinta à vontade, se sinta segura no ambiente, tá? Se sinta acolhida. Tá?
Eu não posso simplesmente colocar o cara no chão, num colchãozinho lá e dar um copo de ayahuasca para ele e te vira nos 30, não. Tá? Ela tem que se sentir acolhida, segura, protegida, como se fosse um pai cuidando de um filho. Para que ela tenha confiança na hora não vou dizer da peia, porque nem sempre acontece, mas na hora do processo forte que ela tenha essa sustentação, tá? Esse acolhimento, eu não estou sozinho. Tem um velho barbudo lá que está me olhando, está me cuidando, né? E vai ter também as madrinhas, que são o pessoal que todos aqui já foram, sabe que tem as gurias que cuidam, né? E vão fazer também esse acompanhamento. Então, é super necessário essa parte. Na primeira vez que eu fui, na verdade, eu fui em outro lugar, era um lugar mais aberto, assim, e não cheguei a entrar na força, nem nada do tipo. Teve a cerimônia lá, é algo meio indígena, assim, né? Algumas músicas com cantos indígenas. Mas daí eu queria falar do espaço do Ronaldo, agora fazer um marketing aí pra ti, né? Eu sei que tu não precisa, mas a minha esposa perguntou até como é que foi lá e tal. Como é que é o lugar? Daí eu disse, Gabi, eu não tenho vó, mas eu me senti na casa da minha avó. Cara, é muito legal, assim, o espaço, a energia do teu lugar lá, do teu espaço mesmo. E tava com o Ronaldo lá, né? E aí o senhorzinho de barba branca, né? Era eu. E, cara, ele pega na tua mão e vai até o fim. Então, é um lugar muito especial de verdade, né? Que legal. Matheus, como é que foi o teu início com as medicinas da floresta, né? E aí, dando continuidade aí, como é que foi a tua experiência lá na casa do Ronaldo Ari? A minha primeira experiência foi o convite do mestre. Ele me convidou para fazer um estudo. Eu já tinha utilizado outras substâncias. Eu cultivava cogumelos e também eu já tinha usado LSD. A ayahuasca não tem nada a ver com isso. É uma experiência completamente diferente. Quando eu consagrei pela primeira vez, demorou um pouquinho para sentir a força chegando, e vem aquele medo, aquela ansiedade que tu sente que tem alguma coisa dentro de ti que tem que ser trabalhada. Meu corpo inteiro tremia. E o pessoal normalmente tem medo do expurgo, né? Eles falam, tu vai vomitar. Mas, tipo, faz parte do processo. Porque quando tu tá botando pra fora aquilo, não é só vômito. Tu sabe o que tu tá botando pra fora. E é algo dentro de ti que não é para estar lá dentro. É algo que tu segura, algo do teu ego. Quando tu consegue botar isso pra fora, tu se sente tão bem depois do expurgo. Tu passou por isso, tu sabe como é que é o processo. Depois de passar por todo aquele descarrego, depois que passa por aquilo, tu se sente tão renovado, uma nova vida, sabe? E é sagrado, não tem outra palavra pra definir a ayahuasca a não ser medicina sagrada da floresta. Tipo, E ele te proporcionou curas também. eu consegui deixar muito trauma. Pra fora. Sim, e é um processo muito bonito porque tu consegue ver outras pessoas passando por isso também. Eu me lembro até hoje de uma experiência de uma moça que estava lá na casa do mestre. Ela conseguiu perdoar o pai dela, que o pai dela negligenciava ela muito quando ela era nova. E ela conseguiu perdoar ele. Eu achei aquilo lindo, tipo... Fantástico. Quantos anos de terapia ela precisaria passar para chegar no que ela atingiu em uma noite, consagrando? Onde é que tu vê isso? É lindo, é lindo. Tu se lembra dessa experiência? Sim. Ela contou pra gente, foi magnífico. Tipo, cada pessoa lá dentro tem consegue contar depois, né? O pessoal compartilha o que eles experienciaram. E é algo cativante, porque por mais que tu não tenha tido uma experiência de sair voando por aí com o Arcanjo Miguel, porque já teve relatos disso, tu se sente feliz por uma pessoa que tá do teu lado ter experienciado isso. Não é sempre que tu vai ter miragens. Tem vezes que tu simplesmente só vai internalizar aquela energia e vai conseguir trabalhar dentro de ti. Tem um véu, às vezes, que tapa teu rosto que tu não vai ter miragem, porque teu ego tá bloqueando. Uma parte essencial da ayahuasca é desapegar do ego, silenciar tua mente, porque se tu tá com ela agitada demais, afeta o processo. Mas a ayahuasca sabe o que faz. Perfeito. Ronaldo, a ayahuasca é para todo mundo e quais os benefícios que ela agrega, assim, que ela traz pra gente? Tá. A ayahuasca é para todo mundo. Tá? O mestre Irineu tem a frase, né? Que é do mestre Irineu. A ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca, porque tu precisa estar tá no ponto de tomar o chá. Tem muita gente que toma e não vai mais. Não se integra com essa energia. Ele não está pronto ainda. Então requer um momento, tá? Um momento certo. Tá? A ayahuasca é um grande mistério. Tá? Como que ela cura? Essa parte magia da ayahuasca, ninguém vai saber.
Acredito que ninguém vai saber nunca. Talvez quando nós atingirmos os planos que a ayahuasca nos faz atingir quando toma, a gente vai compreender. Tá? Mas em nível bioenergia, tá? Vamos falar assim. A gente sabe que toda e qualquer cura física de qualquer doença depende da produção de hormônios que nos protegem, que fazem com que o nosso organismo funcione com perfeição. Tá? Vamos falar agora sobre serotonina, dopamina, adrenalina. São aqueles que são produzidos, em grande maioria, no aparelho digestivo. Tá? Assim, para começo de conversa, a ayahuasca ela já te alcaliniza em minutos. Por isso, vômito. Aí teu organismo não pode com a acidez, ele precisa fazer aquilo sair. Tá. Alcalinidade significa saúde. Então, tu nasce alcalino, tu morre ácido. Quando tu é um bebê, tu é alcalino. Tu tá com todas as tuas faculdades, todos os teus chakras em pleno funcionamento. Ali até os 7 anos, tu tá usando os chakras da tua mãe, o cigarro da tua mãe vai te prejudicar. A partir dos 7 anos, esse cordão, tá, de prata desliga da mãe e vai se ligar corpo e espírito. Aí tu é dono de ti mesmo, a partir dos 7 anos. A ayahuasca faz com que tu fique alcalino, e aí tu já começa a fazer as limpezas e começa a ter o reequilíbrio, aí bioquímica, de todas as tuas células etéricas. E como o corpo etérico tem uma ligação direta com o corpo físico, cada célula etérica é ligada a uma célula física. Se eu tenho 1 trilhão de células etéricas, eu tenho 1 trilhão de células físicas, cada uma ligada por seus cordõezinhos, equilibrou o duplo etérico, o corpo etérico, equilibrou o corpo físico. Tá? E dopamina e serotonina faz com que tu sinta bem-estar. Bem-estar também, já então fica um caminho de 2 vias. Tu coloca o bem-estar, produz dopamina, serotonina, e isso é devolvido para o teu corpo em forma de substâncias. Tá? Aí de uma forma densificada. Então é uma cura, é uma troca. Tá? É um acordo entre o espiritual, que a gente poderia chamar de consciência, e o físico. E a ayahuasca ela faz esse equilíbrio para que tu tenha esse perdão, tu tenha essa consciência de amor, de perdão, de reconhecimento. Tá? Isso também cria um toroide, um campo de energia favorável para que tudo isso funcione. Tá? A gente vai precisar que tu fale um pouquinho mais próximo do microfone. Tá. Quais pessoas que tu não recomenda ou que já chegou até ti e tu não é para ti essa ayahuasca aqui? Tem alguma contraindicação para Tá, que eu recomendo não, eu recomendo que todos usem, todos tomem e tenham uma experiência. Mas o estudo recomenda que pessoas que têm crise de esquizofrenia, tá, ou têm histórico na família, não utilizem. Se tu tem crise de esquizofrenia e tu for do meu espaço, tu vai tomar. Só que eu vou te dar uma dose experimental e vou te acompanhar a noite toda. Tá? E na segunda dose, se tudo bem for na primeira, eu vou te dar um pouquinho mais. Mas eu vou te dar uma dose microexperimental, pequena mesmo. Tá? Não vou te tirar dessa oportunidade porque tu tem crise de esquizofrenia, porque eu acredito que a ayahuasca vai curar isso também. Tá? Pessoas que tomam remédio com lítio também é super contraindicado, tá? Pelos estudos científicos. Mas se tu for no meu espaço e tu toma remédio com lítio, tu vai tomar ayahuasca também. Tá? E eu vou me responsabilizar, porque eu vou fazer uma toma muito pequena, experimental, e vamos ver o que acontece. Tá? Para quem toma outros remédios como Ritalina, por exemplo, ou até remédios para depressão, Sim. É contraindicado também? Não. É super indicado para quem tem depressão, só que eu vou pedir para a pessoa parar de tomar isso aí no mínimo 5 dias antes, 3 dias antes. Limpeza do sistema. Exatamente, para fazer uma limpeza do sistema. Tá? Porque a pessoa precisa fazer a sua produção de serotonina nas suas próprias glândulas e não fazer recaptação, que é o que esses remédios fazem. Tá? Reposição. Tem aquela questão que tu falava também sobre a preparação do antes, de tomar água alcalina, não tomar álcool, evitar cigarro. Sim. Antes da cerimônia, no máximo 1 semana antes, para conseguir ter esse acesso mais fácil. Exatamente. Então, quanto mais limpo o teu fígado estiver, mais tu vai entrar na força. Com mais facilidade tu vai entrar na força, porque isso é processado, como tudo, processado através do fígado. Então, pessoas com muito tempo de álcool, por exemplo, ou cannabis, elas têm mais dificuldade de entrar no processo. Tá? Já a cannabis não é uma questão de fígado, a cannabis é uma questão... A cannabis retarda as sinapses. Tá? A pessoa que usa cannabis demais vai ficando lenta.
né? Ela, claro, ela às vezes precisa daquilo para se acalmar, para entrar até pessoas depressivas, né? Aquilo causa um bem-estar momentâneo. Porém, com o uso constante, ela vai ter mais dificuldade de entrar na força. Então, a gente não recomenda o uso da cannabis, tá? Para pessoas maiores de 21 anos. Tá? Mas existe também a questão de muitas pessoas largarem a dependência química, né? Em função da utilização, né? É uma cura. Cara, é quase 100% dos casos. É quase 100%. Quem persiste e continua fazendo o tratamento, tá? Porque a ayahuasca, uma cerimônia de ayahuasca não deixa de ser uma festa, né? Porque é muito legal. Música, é muita música, muita dança, muito rezo. mas não deixa de ser uma terapia. Um tratamento fantástico, tá? Perfeito, mas só no Brasil que tem a ayahuasca e no sentido de que, pô, os outros povos do mundo não tiveram essa graça também? Não, eles estão tendo. Ou existe outras medicinas em outros locais do mundo que proporcionam algo parecido? Sim. Na verdade, sempre houveram, né? Sempre houveram. Peyote, né? Lá no México, mescalina, tá? Nos Estados Unidos também, peyote, se não me engano. Também tem. Tá? Tem o próprio tabaco, que é uma medicina também que expande a consciência. Lá o indígena americano mascando tabaco, ou com cachimbo, que também é universal. O ópio, no Oriente, tá? E outras coisas. Porque essa galera toda, do mundo todo aí, que isso vem de milênios, que via os chakras, que determinaram que existe o corpo etérico, essa galera tomava alguma coisinha. Sim. Eu duvido que todos eles tinham uma evidência tão forte a ponto de ver isso de cara. Assim. Cogumelos na Índia também. Cogumelos na Índia também. Tá? Então, já tem as medicinas, mas a ayahuasca mesmo está sendo exportada para outros lugares, Holanda, Estados Unidos, estão tendo também essa oportunidade. E como é que funciona aqui essa questão do uso da ayahuasca? Porque tem muitas, como pode ser tratado como ilícito, né? Tem algumas pessoas consideram como droga no sentido de te colocar num outro estado psicológico, né? Como é que funciona isso para uso ritualístico isso? Tá, isso tá dentro da lei já. Tá? Isso tem uma lei que permite que seja usado para fins religiosos. Essa é a definição. Tá. E aí cada casa tem uma liberação ou como é que funciona isso? A rigor necessita de um CNPJ, tá, com atividade religiosa, tá, para fins filantrópicos. Para fins religiosos. Fins religiosos. Não tem restrição. Tá, mas isso não tem um controle muito eficaz, porque isso está sendo vendido na internet. Se tu quiser comprar uma garrafinha de ayahuasca, tu vai no Mercado Livre que tu acha. Então é super ruim. Tá, e super banalizante, assim, da coisa, né? Sim, que o uso, eu vou dizer, recreativo não é recomendado e não é o propósito. Não é. Eu queria que tu compartilhasse conosco, nesses 4, 5 anos que tu tá utilizando também a ayahuasca, né? Uma experiência muito boa e uma experiência ruim, né? Porque parece que tem bad, né? Então eu queria que tu entrasse nisso. Tem a BED, que é a PEIA, tá? Que é uma sigla, Processo Espiritual de Intensa Aprendizagem. Normalmente, como o Michel falou, a PEIA são os momentos de maior cura. Tu entra na maior profundidade do teu ser, do teu lado negro, sofrido e doente. Tá? Então ali os bichinhos vêm mesmo à tona. Mas eu vou contar primeiro a ruim. Tá? Vai melhorar depois, né? Vai melhorar depois. Eu tomei chá numa certa casa e era uma ayahuasca forte, que a gente chama de mel, tá? Uma graduação muito, muito boa, bem concentrada. Tomei em torno de 20 ml do chá. Entrei na força. Daqui a pouco, entre outras mirações, a coisa começou a ficar acelerada. A velocidade do que eu via começou a acelerar cada vez mais e começou a ficar meio vertiginoso. Vertigem. Forte vertigem, chegando ao ponto de estar insuportável. E quando ficou no ponto máximo, eu apaguei. Eu não apaguei, eu continuei acordado, só que apagou a luz. Eu fiquei no escuro e comecei a cair num buraco. E eu fiquei extremamente pequeno, assim, me senti extremamente inexistente. E caindo dentro de um vazio, como se fosse um espaço sem estrelas, sem luz, sem sol, um espaço vazio. E eu gritei, cara, não tenho vergonha de contar, eu gritei, pedi socorro. Essa foi a pior de todas, tá? E aí quando passou esse processo, lá de manhã tomando um cafezinho da manhã, eu pensei que
Cara, se existe um estuprador mais malvado nesse mundo, eu não quero que esse ser passe por isso. Porque foi muito pesado, foi muito ruim. Tá. É gratidão de estar vivo, né? Tá. Mas assim, ó, o processo mais bonito, teve muitos bonitos, tá? Mas o primeiro processo bonito que eu tive foi na minha primeira cerimônia, que contei que foi em Igrejinha. Eu tinha, antes de ir para a cerimônia, eu tinha uma dor que me acompanhava, assim, nessa altura do peito. Eu fui do médico e foi feito um raio-x. E ele falou que tinha uma mancha ali. Ele falou assim, cara, vai levando. Eu tinha uns 40 anos, hoje eu tô com 60. E ele falou, vai levando, tem uma mancha ali, mas espera um pouquinho. Eu nunca mais fui do médico, aquela dor sempre tinha. Uma dor aqui assim, né? E nesse dia, na cerimônia, eu na força lá, olhos fechados, eu vi uma mão. Tá, essa é a parte magia, essa é a parte que eu falei antes, que a gente nunca vai entender isso. Uhum. Uma mão mecânica e meio orgânica, parecia uma mão de um androide, uma coisa assim. Aquilo entrou na minha boca e foi até esse local e puxou um objeto esférico, como se fosse uma esfera de rolamento, uma esfera de aço, com pontas de aço. Era o que eu via, pelo menos. Uhum. Puxou aquilo, aquela mãozinha autônoma, puxou aquilo, chegou aqui e me disse, agora é contigo, agora eu preciso da tua ajuda. E eu mentalizei e aquilo foi tirado. Foi tirado e veio um vômito. Veio uma aguinha ali, cuspi aquela aguinha. Beleza, saí da cerimônia de manhã. Opa, não tem nada aqui. E fazem 6 anos ou 5 anos que eu não sinto nada aqui. Tá, isso acontece muito. Acontece muito. Então as pessoas falam muito que eu sou um ser antes da ayahuasca e sou um ser depois. Então só gratidão, Madrecita. Qual foi a maior cura, assim, que tu já viu, né? Essa foi a tua experiência, mas que tu conseguiu ou no teu local lá, ou fora, né? Em outro local. Assim, uma cura que tu viu que aquilo foi extraordinário, assim. Foi uma coisa... Teve muitas, irmão. Eu queria que tu me dissesse uma física e uma, assim, espiritual, né? Porque às vezes as pessoas também precisam de alguma orientação, algo nesse sentido de, sei lá, tá numa depressão que não tinha Cristo de ver a pessoa e quando vê saiu, né? Então, sim, se tu pudesse me citar 2, assim. Cito 2. Por exemplo, eu acredito que quando depende de nós, parar de fumar é mais difícil que curar um câncer. Porque o câncer não é eu que curo, é a medicina, depende do médico. Mas parar de fumar depende da minha força, depende de mim. Então, assim, ó, esses casos são muito recorrentes. Tá? Da criatura tá com dores há 20 anos, fazer 3 tomas e falar assim, cara, eu não tenho mais nada, eu tô zerado, não sinto mais dor nenhuma, ainda parei de fumar. Tá? Então, assim, cara, isso é muita coisa. Sim. É muita coisa. Ou, por exemplo, tô com um câncer no ovário, né? Faz um atendimento e vai ao médico e o médico fala para ela, eu não sei o que tu tá fazendo, mas continua fazendo, não tem mais nada no teu ovário. Isso é muito recorrente. Então, assim, gratidão a Deus, às egrégoras e a Madrecita. Bom, eu tive algumas bênçãos ali, né? Tô iniciando, mas já pude ver que houve, então, uma conexão minha com algo superior, né? Eu tive alguns chamados ali, algumas respostas que foi bem incrível, que fez e faz com que eu continue buscando ainda mais, né? Essa evolução. Mas tem algo que eu posso agregar aqui, que eu levei o meu tio, Paulo, né, cético, né, enfim, para consagrar, ele aceitou ir, né, enfim, foi bacana lá no primeiro dia, só que ele comentou de manhã cedo que não entrou na força e que não teve um resultado. Às vezes, a gente, pelo que viu ali, acho que ele entrou, porque ele estava bem quieto e tal, né, mas contextualizando, ele tinha aqui um problema no joelho, ele vivia reclamando dos joelhos, ele sai direto aqui para ir pra rua comprar coisa, ele demorava muito porque ficava mancando, praticamente isso, e era uma dor insuportável. Naquele dia, depois da cerimônia, ele foi para casa e na parte da noite resolveu ir dormir. E nessa noite houve uma magia bem parecida com o que o Ronaldo teve, né? Onde no dia seguinte ele já não tinha mais problema na perna. Ele veio caminhando aqui. E até agora tu vê ele caminhando normal. E aí? Como é que explica isso, né? Não tem explicação. Exatamente.
Mas a gente fala muito da rainha da floresta, da ayahuasca, do potencial dela, mas eu tô entendendo mais sobre o rapé. E o rapé também é sagrado, né? O que tu pode agregar, falar para nós do rapé? O que tu pode falar para nós? Bom, o rapé, eu sou iniciante, né? Mas ela é um fumo com cinzas, né? De uma casca de uma árvore sagrada. Tem vários tipos de rapé, né? Para vários problemas que as pessoas têm. Uma pessoa que tem depressão é um tipo de rapé, uma pessoa que ela tem ansiedade é um outro tipo, uma pessoa que está buscando coragem é um outro tipo. Exatamente, né? E o rapé sempre me trouxe uma plenitude, uma paz, né? Se tu pensa que paz é tu estar numa rede, na praia, no mar, não é isso, porque os problemas vão continuar contigo. E quando tu usa o rapé, tu sente uma paz incrível, né? A ponto de tu querer pensar nas outras pessoas, porque no dia a dia a gente não pensa nas outras pessoas, a gente pensa em nós, né? A gente pensa em dinheiro, a gente pensa em business, né? E mal eu me ajoelhar para rezar. E eu, por mais cristão que eu seja, por mais que eu goste da palavra, às vezes rezar hoje não quero, eu ficar me fazendo de louco. Agora, com o rapé, eu faço com gosto, sabe? Essa conexão, as orações, se eu erro a oração, eu volto e tá tudo certo, sabe? Para mim é isso, abriu essa conexão, esse portal aí, onde raramente eu peço alguma coisa para mim, né? Mas às vezes que eu pedi, eu fui atendido. Com certeza. Acho que tu falou já respondeu, é isso aí. É isso aí. Eu queria agregar outra coisa na casa, né? Que eu acabei não falando. É sobre como tu é atencioso com as pessoas, mas além disso, né? Tu se preocupa com os 5 sentidos, né? Na casa. No toque, na palavra, na visão, no olfato, no paladar também. Tudo ele se preocupa, né? Para causar o quê? Uma experiência, né? Experiência. Incrível. É isso aí. Tem que haver essa... Inclusive o 6º sentido também, né? Que seria a conexão com além, vamos falar assim, né? Sim. Essa pessoa tem que estar em paz fisicamente, tem que estar conectada com a espiritualidade dela, né? Dela. É egrégora que atende a ela. E com relação às medicinas, porque a gente tem a ayahuasca, o rapé, que eu conheci no final, e a sananga. Sananga. E o tabaco. E o tabaco. Como é que assim, qual que é a ordem, para que cada um é usado, todos são consagrados numa mesma cerimônia, como é que funciona isso dentro? Tá, todos são medicinas sagradas, tá? A sananga é feita de uma florzinha lá, um arbusto, tá? Que tem lá na beira do rio, na Amazônia. É um colírio, tá? Lembrado? Tá? É pingado, para quem não sabe, pinga uma gotinha ou 2 em cada olho, tá? E arde muito. Então, muito parecido com o efeito do rapé, ela te tira do de fora, tá? Então, ela trabalha em nível interno na tua glândula pineal, tá? Que é teu autoconhecimento. Então, quando tu está no sofrimento da gotinha, tu entra muito para dentro das tuas questões. Não tem como tu pensar no carro tá mal estacionado lá, não tem. O negócio está ardendo, tá? E também trabalha muito o teu autocontrole. Sim. Tu tem aquele choque de dor e não dá aquele pulo, aquela coisa, né, impulsiva. Isso é muito fantástico isso, né? Vocês todos já fizeram essa, né? Então, pingou, doeu, aguenta firme. Né? Não sair lavando o olho. Não sai correndo e me dá um papel higiênico. Ela traz clareza depois. Traz clareza, e algumas pessoas têm mirações. Tá? E quando faz na força da ayahuasca, aí sim intensifica o processo de mirações. Tá? Então, a sananga, que também trata a visão física, tem pessoas que usavam fundo de garrafa e já não usam mais, com um tratamento, claro, aí, acompanhado e mais longo, né? O tabaco também é um mensageiro, tá? Então lá o indígena ou o pessoal que faz o uso do cachimbo não é tragado de forma alguma, tu tá ofendendo a medicina se tu tragar, tá? Não é para isso. E é uma forma de meditação, né? E tu tem também uma pequena expansão. Por exemplo, quem fuma cigarro, quando passa uma semana sem fumar, dá uma tragada profunda, não te dá uma... Não sei se vocês já fumaram. Ou não? Não te dá uma certa tontura? Sim. Então, o tabaco te dá isso também. Só que não é uma tontura, ele te dá uma expansão, uma pequena expansão. Tu coloca aquilo na boca e os teus receptores vão absorver aquilo
e vai te trazer uma expansão muito parecida com o rapé. Então, tudo isso pode ser usado numa cerimônia. Quando o espaço é aberto, a gente permite o uso do tabaco também. Quando o espaço é fechado, quando as condições meteorológicas não permitem, é feito dentro do espaço, então a gente só não permite o uso do tabaco, porque é fumaça de tabaco, né? E isso vai asfixiar a galera. Eu pude, né, enfim, ver como me fez bem e tá me mudando a medicina da floresta, e que eu comecei a presentear algumas pessoas. Seja indo, né, ao sagrado lar lá do Mestre Ari, mas também presenteando com não é o tipi, é o curipe e o rapé. Um dos presenteados foi o Thomas, e o Thomas está fazendo uso. Arro, Thomas. Como é que tá indo, Thomas? Tinha bastante dificuldade para... Vem pra cá, presta na câmera. Aí o Thomas, nosso operador de live aí. Bom. O melhor deles. Bom, eu tenho dificuldade um pouco para dormir, assim, tal, mas já tenho uma conexão com o espiritual já, bem avançada, assim, de certa forma. Mas essa mais dificuldade mesmo para relaxar, descansar, desligar a mente para poder dormir. E com o rapé tem me ajudado bastante agora, eu tenho conseguido relaxar, acordo já com outra disposição. Por enquanto tô fazendo só à noite, para dar aquela segurada na ansiedade, mas tá show de bola. Parabéns. Sei, parabéns. Arroz. E o rapé é exatamente isso, né? Ele te traz esse aterramento, ele te bota no momento do presente e do agora, silencia tua mente. É maravilhoso. E, Matheus, o que mudou pra ti depois, assim, que tu começou a consagrar a ayahuasca? Como o mestre falou, né? Antes e depois. Tu não fica a mesma pessoa. Normalmente as pessoas têm medo, né? Elas falam, não vou enlouquecer. Teve gente que não voltou. E não é não voltar. Tu não volta mesmo porque depois que tu enxerga a verdade, não tem como desver. Perfeito. Tu tem que integrar aquilo que tu viu. E o processo de integração pós-ayahuasca é o mais importante. O dia da cerimônia é essencial. Mas o pós-cerimônia, onde tu vai integrar os conhecimentos que tu aprendeu lá, são muito importantes. Por isso que é sempre bom tu até anotar as coisas que tu viu, pra quando tu poder reler, tu reabsorver aquele conhecimento que tu adquiriu. Uma técnica boa essa. Não tinha pensado pra nisso. relembrar. Mestre, tu comentou ali a questão de ter várias experiências, né? Sim. E eu, se não me engano, em algum ritual, tu comentou uma experiência de que tu não queria mais voltar. Como é que era isso? Isso acontece. Explica isso aí. Acontece. Tu entra em estágios de consciência, eu não vou dizer lugares, vamos falar estágios de consciência de tamanha frequência alta, nirvânica, beleza indescritível e estado de consciência pleno que tu não quer voltar. Mas a gente tá lá ou não tá lá? Tu estás onde a tua consciência e teu coração está. Onde a consciência tá, a gente tá. Onde tu estás, tá? Então, tu quando fez essa viagem, não sei se... Viagem, pode ser. É uma viagem, ou um teletransporte, sei lá. Né? Tu estavas lá. Eu estava lá. Tá, por exemplo, Egito. Nós já tivemos várias vidas, tá? Conforme Trigueirinho, nós reencarnamos nesse planeta 150 vezes. 150 encarnações, mais outras em outros lugares, e como vegetal, e como animal, como mineral, vai evoluindo. Então, o nosso destino é ser um anjo arcanjo até chegar num momento e num lugar muito lá em cima, onde já não vamos ter mais corpo emocional e depois nem corpo mental, onde tu faz parte de um pensamento do inconsciente coletivo. Tá? Corpo emocional, eu acredito que seja o primeiro, tá? A gente transmutar, que é ficar brabo, ciúme, né? Tudo que é emoção, que é do humano, né? Um ser iluminado não tem isso. Não olha para um estuprador com raiva ou com fazer justiça, não. Ele estuprou lá, legal, tá, agora vamos preparar o karma aqui do cara. Uma forma técnica. Então nós temos a raiva do cara, a gente quer matar, quer prender, quer fazer um monte de coisa. Um ser de luz, um arcanjo, um anjo, tá? Ou um mentor muito evoluído, talvez não da 4ª dimensão, mas talvez da 5ª, já não tem mais isso. Tá? Hoje nós estamos na 3ª. Estamos na 3ª, transitando para a 4ª, conforme os entendidos. Tá? Mas a pergunta não era sobre isso, eu acabei... Sobre onde a gente está. Onde a gente está. Eu estava te contando do Egito, que eu entrei num templo no Egito. Quem já tomou ayahuasca sabe
do que eu estou falando? Entrei nesse templo numa vida passada e tinha um ser com aqueles turbantes egípcios, eles chamam de Deus, aquela coisa pontuda, sentado na sacada de uma grande construção, e eu pedi para entrar naquela sacada e tinha um felino pela uma coleira, ou pelo menos nos pés dele, deitado, um felino amarelo. E lá onde essa sacada mirava, estava muito claro. Só que aí eu pedi para entrar e ele falou assim, pode dar uma olhadinha só. Aí eu botei a carinha para dentro da sacada, assim, para fora, né, no caso da sacada, e esse felino virou um pouquinho, e os olhos dele eram 2 diamantes que estavam iluminando lá embaixo. E esse ser nem me olhou. Tá? Então, cara, o estado de paz, naquele momento, de segurança e de confiança e de tudo de bom, de querer ficar lá, foi o que me vinha. Eu não quero sair daqui, não quero mais voltar. E quando tu volta e tu tem isso já sintonizado, tu tem isso na tua cabeça, que tu viu, que tu presenciou, como talvez uma realidade paralela, talvez uma memória de uma vida passada, e tu vê a existência disso tudo, nosso planetinha aqui fica muito, muito fácil de lidar. Muito fácil de perdoar, muito fácil de compreender, porque tu não quer mais te envolver com perrengue. Tu quer ir para lá. Um dia tu quer ir para lá, né? Para esses lugares. Então, dessa forma. Agora que tu falou de Egito, e como é que funciona isso de passado, presente e futuro? Eles tá tudo junto, cada coisa é uma coisa, porque tu falou, né, que voltou lá no Egito, tua mente estava lá, tu estava lá. Como é que funciona essa assim, questão? Ó, essa definição é bem confusa, mas a maneira que eu consigo ver isso é assim, tu tem várias vidas, várias encarnações, várias experiências. Porém, hoje tu estás aqui, mas todas as tuas experiências estão aqui, dentro do teu arquivo, que a gente chama de arquivos acásticos, ou livro da vida, depende da linha que estuda. Então, todos esses tempos estão aqui agora, no meu arquivo acástico. Tá? Até a apometria é uma técnica que tu vai no arquivo acástico do paciente e, com auxílio espiritual, visualiza onde teve um grande trauma, lá no Egito, ou lá na África, ou lá não sei lá onde, no passado, né? E tu trabalha, consola, ajuda, dá colo para aquele estado de consciência, de memória, que está sofrendo e reverberando nessa vida atual, que a pessoa, na encarnação atual. Então, dá os comandos lá, com a ajuda dos trabalhadores dos planos superiores, vamos transmutando esse estado de consciência para que não mais interfira e não mais reverbere na encarnação atual. Aí o cara sai dali e não tem mais aquele gatilho. Tá? Então, assim, dessa forma, passado, presente e futuro são uma coisa só. Mas eu não sei te responder com profundidade. Eu acho que o Michel tem um conteúdo mais sobre isso. Tempo só é linear na terceira dimensão. Da quarta para cima é meio complexo. Porque daí já é além da compreensão humana. Mas é como se fosse... Sabe o Ouroboros? Que é aquela serpente que faz a volta e come a própria cauda? Em diversas culturas já fizeram essa referência. Até na cultura nórdica é Jomungand, que é a serpente do mundo. Ela representa o tempo. Então, a eternidade nunca vai caber na mente humana. Então, não tem por que nem a gente começar a se perguntar. Por isso que a gente não vai entender. Muito complexo. Mas esse é o básico. Tempo é linear na terceira dimensão. Além daqui, é tudo uma massa muito junta. Então, não dá para saber direito. Perfeito. Mestre, lá na tua casa, eu notei, tá? Que tu não utiliza alguns recursos, né? Que o pessoal usa no dia a dia, nas casas. Eu nunca vi lá açúcar, o cafezinho é sem açúcar. Não tem sal, né? Não tem farinha. Por qual motivo isso, né? Tu tem alguma preocupação com esses alimentos? Hoje já está bem divulgado isso, né? Já fazem aproximadamente 15 anos que eu tenho essas práticas. Então, de não ter televisão, de não ter açúcar, de não ter sal branco, de todos esses alimentos que, na verdade, são tóxicos, como todos os óleos amarelos, todos, tem Apkids, canola, isso, não, todos. Não use óleo de soja. Todos os óleos amarelos. O único óleo que tu poderia usar seria o óleo de coco e a banha de porco. Azeite de oliva também é bom. Sim, mas eu digo para cozinhar. O azeite de oliva não pode esquentar ele, também, ele já fica tóxico também. Nem sabia. Tá? Então o motivo é exatamente
o que o Michel estava falando há pouco, que a evolução espiritual começa no aparelho digestivo, porque são os grandes desafios da raça humana. Os 3 primeiros chakras, que é corpo físico, corpo mental e corpo emocional. A gente conseguindo transcender isso, nós vamos para o chakra do coração. Aí nós vamos entrar no amor incondicional, em todos os aspectos positivos. Nós somos 7 chakras. O meio do caminho é o coração, que é o cardíaco. Depois vem o chakra da garganta, vem o chakra do autoconhecimento, que é o Adina, e vem Sahasrara, que é o chakra coronário que se fala. O meu desafio aqui na Terra é pular dos meus problemas para as minhas virtudes. Tá? Da minha negatividade para a minha positividade. E só através do amor, é que eu consigo fazer isso. Aqui entra perdão, aqui entra paciência, entra silêncio, entra empatia, todos os aspectos construtivos, tá? Então é mais ou menos por aí, tá? Então a alimentação é o desafio da comida, da força da vontade, que é chakra das emoções, tá? Que é cuidar do corpo, honrar o corpo físico, não envenenando com ele, tá? Isso tudo faz com que tu desarticule um pouquinho o teu físico. Quando eu detono um pouquinho o físico, detono no bom sentido, quando eu desativo, eu estou ativando o meu espiritual. Sim, tá indo eu estou dando espaço para o meu espiritual, dando espaço para as minhas virtudes, porque eu estou ignorando um pouquinho a fome, estou ignorando um pouquinho o sexo, estou ignorando um pouquinho essa preocupação materialista, né? Com as coisas tão palpáveis, olhar um pouco para cima, um pouco, mas sempre nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sempre procurando o caminho do meio. Tá? Agora, falou dessa questão do positivo e negativo, como é que funciona? Não vou, né, se não souber também, claro, a gente não sabe tudo, né? O que a gente consegue. O que puder explicar sobre essa dualidade que a gente tem na Terra aqui, que é o bem e o mal, o yin e yang. O sim e o não, enfim. Isso tudo faz parte, né? Nem todo mal é mal e nem todo bem é bem. Como é que tudo muito relativo, né? É que assim, positivo e negativo não é ruim e bom, né? Positivo e negativo são polaridades. Tá? Polaridade positiva, polaridade negativa, que isso é representado pela eletricidade, pelo magnetismo, para que a gente entenda. Tá? Também é um desafio terrestre, isso tu vai encontrar no planeta Terra, positivo e negativo, que chama-se dualidade, como tu falasse agora. Aí entra o grande Yin e Yang, tá? Que é aquele símbolo taoísta, né? Que nos mostra que tem que haver um equilíbrio entre essas duas polaridades, entre o bem e o mal, matéria e espírito, positivo e negativo, escuro e claro, dia e noite, tá? Amor e medo, que são os opostos, tá? Então, para que a gente, através do nosso livre-arbítrio, tenha essas escolhas, tá? Então, mais nesse sentido. Mas o ideal seria o equilíbrio, e não tão para cima nem tão para baixo. O pecado está no extremo. Enquanto terráqueos. Hoje seria Depois isso. A gente não sabe, tá? Perfeito. Outra questão que me deixa curioso, né, é que lá nos rituais não tem um padrão, não tem uma religião, né? Tem músicas para todas as religiões, né? Então, tua casa ela é mais universalista, né? Sim. E isso é certo? Como isso? Certo? Por que unir todas as religiões? Por que não focar numa só? Eu tenho essa curiosidade, particularmente. Se eu tenho pessoas budistas e evangélicas que querem tomar o chá, se eu focar numa religião só os adeptos daquela religião que vão merecer tomar o chá. Mas tem uma religião certa ou não. Melhor? Não tem. O mestre Jesus não tinha religião, nem fundou religião nenhuma. Nós gostamos muito desse cara aí, tá? Que é assim a nossa referência. É Cristo, né? É a quem eu me refiro ou a quem atende a ele, talvez eu não alcance diretamente a ele, mas essa é a nossa referência. A gente acha que todas as estradas levam para a praia. Eu posso escolher a estrada que eu quiser. Posso ir daqui de Porto Alegre, posso ir por Gravataí, eu posso ir pela Serra, posso ir por qualquer estrada, mas todas vão me levar ao mar. Então a gente usa isso, né? Todos são bem-vindos, todas as religiões têm finalidade, o evangélico tem finalidade, cada um abrange um nível de entendimento diferente. O budismo, o catolicismo, todas são maravilhosas, né? Basta que o ser se equilibre dentro daquilo. Religare. Religação. Legal. Cássio, a gente estava conversando hoje no podcast mais cedo
sobre que o dinheiro é emocional, né? É o dinheiro emocional. O Cássio, para quem está assistindo esse podcast, ele é um especialista aí em finanças, né? De primeira mão, de primeira linha. Queria que tu voltasse essa pergunta aqui agora falando com o mestre sobre essa questão, né? Junto com o que tu falou mais cedo, né? De pessoas que não são felizes, têm um vazio existencial e acabam usando do dinheiro para dopamina barata, né? Imediatismo. Pois é. Então, assim, mestre, como que nessa questão religiosa, espiritual, como que funciona essa energia do dinheiro? Tu tem... acho que eu vou fazer o que eu acredito, depois você pode colocar. Eu acho que tudo que tu tende para um lado só, né? Acho que tudo, como ele falou, é equilíbrio. Se tu tende só ao sexo, ou tu tende só a ver a questão de dinheiro, ou tu tende só a questão de drogas, enfim, isso tudo que é extremo não é legal, né? Mas a gente sabe que o dinheiro é algo que pode construir ou destruir, né? Famílias e pessoas. Como é que funciona isso na espiritualidade? Tem uma faca aí? Aqui não. Me dá uma faca. Tu quer que eu te fure a tua mão? Tu quer que eu te descasque uma maçã? O dinheiro é assim. O dinheiro e o sexo são as maiores forças do nosso plano. Dinheiro e sexo. Os maiores desafios humanos. Tá? Que toda a sociedade está envolvida com isso fortemente. Dinheiro e sexo. Tá? Então, tu já perguntou respondendo. A busca do equilíbrio. Tá? O dinheiro é maravilhoso, é uma frequência maravilhosa. Quanto mais dinheiro tu tiveres, melhor. Desde que tu consiga pegar essa faca e cortar uma fruta. Né? Não sair perfurando a mão de todo mundo por aí. Usar esse dinheiro, ganhar, ajudar muitas pessoas. Uma empresa que emprega muitas pessoas é a base do dinheiro. Esse japamala que está pendurado no meu pescoço foi comprado com dinheiro. A faxineira que limpa o meu espaço, que às vezes sou eu mesmo, também é paga. Né? Sim. Então é uma frequência super importante. Isso não dá pra gente fazer assim um antagonismo com espiritualidade, porque espiritualidade é eu pegando o dinheiro e comprando uma caminhonete para fazer algum trabalho ou para tocar minha empresa. A espiritualidade é vivenciar a minha vida agora. Não há uma separação lá na espiritualidade ou aqui na vida física. O espírito está aqui conversando com vocês e de vocês está aqui conversando comigo, porque espírito é consciência. Então, nós não devemos separar a espiritualidade de vida material. Tá? Elas andam juntas. O que eu experienciar com muita grana aqui ou com pouca grana aqui vai construir ou desconstruir o Ronaldo, ou o Maurício, ou todos nós. Tá? Então, é mais um atributo da experiência humana. Tá? Certo. Perfeito. A gente está chegando aí ao final do episódio sobre a espiritualidade, né? Sobre a ayahuasca. E, Cássio, o que tu achou hoje? Que eu achei hoje. Hoje é sempre lindo estar com o Ronaldo, né? Esse é uma pessoa iluminada. Capaz. E, assim, se puder, depois ele vai divulgar as redes dele, né? O lugar, o espaço do Ronaldo é algo sagrado, de verdade. Tu sente o primeiro passo que tu dá pra dentro, né? Do terreno já, do pátio, tu já sente a energia. Então, tu vê que é algo diferente. E hoje eu tô muito feliz de ter recebido, né, estar aqui com vocês, que tem espiritualidade aqui, porque a gente tá conversando, né? Pode ser que pelo menos se uma pessoa, né, se interessar e a gente conseguir também mudar a vida dessa pessoa, daqui a pouco a pessoa tá passando por algum tipo de dificuldade ou trauma, né, ou até mesmo doença, a gente já sabe que a ayahuasca pode ser uma forma aí, uma fonte de cura, né? Perfeito. Matheus, quer deixar uma palavrinha? O que tu achou do podcast aqui hoje? Tu já tinha um podcast, né? Eu tinha, mas não era tão trabalhado como o de vocês. Tô achando um sonho estar aqui, falando bem a verdade. Fico até nervoso mesmo ao som. Mas eu tenho uma pergunta pro mestre ali antes de encerrar. Qual a importância da ayahuasca na saúde mental hoje em dia? Perfeito. Ótima pergunta. Tá, então, como a gente falou no começo, a ayahuasca, ela promove uma alcalinização instantânea, quase instantânea, tá? Tanto que o vômito é muito rápido, quando precisa. Não é sempre. Quando o cara já não está alcalino, já não está saudável, né? E a gente sabe que neurotransmissores, eles vêm
de hormônios que são produzidos por nós mesmos, né? Sim. Então, o neurotransmissor, ele substitui a sertralina, o diazepam, tá? Tudo que é medicamento para doenças mentais, que até vamos chamar a depressão de uma doença mental, que eu chamo de uma doença química, tá? Porque ela é realmente uma falta de produção de serotonina, dopamina e outras coisas mais devido à acidez do organismo que vem da alimentação mal feita. Então, dessa forma, tá? E o jejum que o Mano Maurício faz, que faz uma economia de dopamina. Se eu passar 3 dias sem comer, eu começo a fazer uma economia de dopamina, ou seja, o que é isso? Os receptores de dopamina começam a reduzir porque eles não estão recebendo alimento. E de uma forma inversa, dual, as outras partes do cérebro recebem energia para funcionarem, tá? Então, assim, ó, isso que tu faz de fazer jejuns aí de 3 dias, eu não sei bem como tu faz, isso é a melhor forma de saúde mental, tá? E associado com a ayahuasca, que promove essa produção no nosso aparelho digestivo, se reequilibra essa alcalinização e essa mega produção de serotonina, que é aquele prazerzinho que a gente sente quando toma ayahuasca, tem um momento que é puro prazer, aquilo é um monte de serotonina sendo jogado na corrente sanguínea, que a ayahuasca também faz, e é óbvio que isso vai promover uma saúde mental, né? E mais os processos psicológicos que tu tem ali, as visões e as demonstrações e os insights, as revelações, os perdões que tu consegue fazer. Sim. Isso é pura saúde mental. Cura, tá? né? É cura, é o que tem acontecido. Gratidão pela pergunta. Gratidão por abrir o espaço para fazer esse trabalho maravilhoso com a gente. Sempre bem-vindo. Mestre, para quem quiser te achar, Sim. quem quer saber mais sobre a casa, como é que faz? Pode procurar a Arie Apometria no Instagram, ou pode procurar a Fórmula Digital também, tá? E vai me achar, vai achar a casa, tá? Perfeito. E é isso, Cássio. Obrigado por a bela condução do programa mais uma vez. E lembrando que esse programa é veiculado em todas as nossas plataformas digitais, né? YouTube, Spotify, Deezer, né? Então, fique à vontade aí para consumir esse recurso e essas mídias, inclusive os vídeos curtos que vão sair, né? Segue, comenta, compartilha, tem que fazer tudo isso, né? Tudo isso. E é isso. Arro. Arro. Até mais. Valeu!